Bom dia a todos. Fico muito feliz de estar aqui nesse horário pela primeira vez, agradeço o convite. E hoje, então, nós vamos fazer uma reflexão sobre a gratidão. Quando eu estava fazendo para essa palestra, eu fiquei pensando assim, quando a gente está assistindo a palestra e a gente vê a pessoa aqui na frente falando, acho que às vezes a gente fica pensando, será que essa pessoa tem domínio dessa coisa que ela está falando? Será que ela sabe tudo e aplica tudo sobre isso? No caso dessa palestra, na verdade foi assim, eu senti uma necessidade de colocar mais gratidão na minha vida, e aí eu fui pesquisar, fui refletir, e daí eu quis compartilhar com as pessoas um pouquinho do que eu aprendi. Então vamos começar a nossa reflexão. Começo aqui então com um convite de Paulo lá na carta aos Colossenses: sede agradecidos. Quando que ele escreveu essa carta? Se vocês se lembram, né? A gente lembra da história do Paulo, que ele perseguiu os cristãos, depois ele se converteu ao cristianismo, e quando ele fez isso, ele se preparou e passou a pregar o cristianismo. Ele peregrinava por vários lugares e aí ia pregando o cristianismo. E onde ele passava, encontrava pessoas que eram, podiam aceitar os ensinamentos de Jesus. Ele fundava comunidades cristãs que ajudavam também a propagar as ideias do Cristo. E aí, como ele ficava peregrinando, ele não ficava naquela cidade, então ele escrevia cartas para aquelas comunidades com o sentido de apoiar aquelas pessoas, dar um suporte, às vezes um puxão de orelha, de ajudar, porque eles passavam por momentos difíceis, aquelas pessoas. A gente sabe como os cristãos foram perseguidos no começo. E aqui, essa carta que ele escreveu aos Colossenses, ele se encontrava preso em Roma, muitas das vezes, foi pela primeira vez que ele estava preso em Roma. Ele escreveu essa carta aqui aos Colossenses. E aí, lembrando aos Colossenses dos ensinamentos de Jesus, dizendo a eles que abandonassem os vícios e que procurassem colocar em prática aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. E apesar do que ele, Paulo, estava passando, preso mais uma vez, e como a gente vê no Evangelho, e também se a gente vê Paulo e Estevão, a gente vê o quanto ele sofreu durante essas peregrinações e o quanto os cristãos sofreram. Ele pede aos Colossenses: sejam agradecidos. E aí a gente pensa, ele nessa situação pede aos Colossenses: sejam agradecidos. E nós? Será que nós somos agradecidos? Vamos então investigar. Primeira coisa que eu penso para a gente ver se nós somos agradecidos ou não, é a gente saber o que é gratidão, Porque a gente, às vezes, tem uma coisa que a gente pensa que a gente sabe o que é, a gente está em contato, mas se alguém perguntar o que é, a gente não sabe, Por exemplo, a gente pode pensar que gratidão é o que a gente faz. Quando alguém faz alguma coisa para mim, eu falo obrigado, ou às vezes um gesto, mando uma carta de agradecimento. Mas será que gratidão são esses gestos que a gente tem, essas falas? Lá o dicionário nos diz que a gratidão é um forte sentimento de reconhecimento a alguém ou algo por aquilo que foi feito para nosso benefício. Então aqui a gente aprende que a gratidão é um sentimento, como é o amor. Da mesma forma, o amor tem demonstrações de amor, mas que não significam que as demonstrações são o amor. A gente vê, infelizmente, demonstrações de amor sem amor. E a gente pode ter demonstrações de gratidão sem gratidão.
Então a gente começa a entender que a gratidão é uma coisa que a gente sente. É claro que a gente vai falar obrigado, né? Isso é educação também, quando alguém faz alguma coisa, que a gente fale obrigado, que a gente agradeça. Mas a gratidão que nós estamos falando aqui é um sentimento. Então entendemos que é um sentimento. E agora, será que eu sou agradecido ou não sou agradecido? É 8 ou 80? Será que é assim que funciona? Na verdade, se a gente for ver, a gente pode ser agradecido ou não, mas em diferentes níveis, né? Dependendo das situações que se colocam para nós. Primeiro nível que a gente vai ter é 0. Não sou agradecido a nada. E isso pode acontecer por quê? Como a gente viu lá, é um reconhecimento de que alguém fez algo para o nosso benefício. Então, se eu não reconheço que a pessoa fez alguma coisa para o meu benefício, não vou me sentir grata. E outra forma que a gente pode não se sentir agradecido. Se eu percebo que a pessoa fez algo por mim, mas eu me sinto credor daquilo, não é? A pessoa não fez mais que obrigação. A gente não se sente agradecido porque a pessoa tinha que fazer mesmo, né? O próximo nível, eu coloquei aqui desejo. Quando os nossos desejos são atendidos, então a gente se sente agradecido. Para ilustrar, imagina uma criança que pediu um brinquedo para o pai e para a mãe no Natal. E aí o pai e a mãe não dão exatamente aquele brinquedo. Eles dão um brinquedo muito bom, mas não é aquele que a criança queria. Então ela não se sente agradecida. Eu só me sinto agradecida se for exatamente o que eu quero. Não importa o que eu receba. Se não é o que eu quero, eu não me sinto agradecida. A gente vê que tem um bocado de egoísmo ainda nesse agradecimento, né? O próximo, necessidade. Aqui a gente já está evoluindo, porque a gente já se sente agradecido quando as nossas necessidades são atendidas. E o que a gente conhece por necessidade? A gente precisa de um abrigo, né? Nossa casa, a gente precisa de alimento. E quando essas coisas são atendidas, a gente então se sente agradecido. Mas aí acontece uma coisa que se mescla com o próximo nível, que eu coloquei como garantia. Por quê? Tem muitas coisas que a gente tem como garantidas. Seja porque a gente nunca sentiu falta dessas coisas, ou a gente sentiu falta faz muito tempo, a gente não lembra como é que é. Então tem muitas coisas que a gente tem na nossa vida, inclusive necessidades atendidas, que a gente não para pensar o quão essencial é aquilo pra gente. O quão seria ruim se a gente não tivesse aquilo. É só daí a gente não ter, que aí a gente lembra. Tem um frei beneditino que ele fala muito sobre gratidão. Ele tem algumas palestras, se vocês quiserem procurar. O nome dele é Irmão David. Ele fala muito sobre gratidão. Ele conta uma história que ilustra muito bem isso daqui. Ele estava lá, como todo frei, no seu monastério, fazendo o seu trabalho, e ele foi enviado para uma missão, lá na África, naqueles lugares bem rústicos, não tinha nenhuma estrutura, nenhuma tecnologia. Lá, para eles encontrarem água, eles precisavam andar quilômetros. E aí encontravam água, e não era essa água que a gente tem, limpinha, né, inodora, insípida. Era uma água salobra, mas era a água que eles tinham. Então ele passou o tempo lá dele na missão. Quando ele voltou para o mosteiro, a primeira vez que ele abriu a torneira, ele se sentiu tão agradecido por uma coisa que a gente não presta muita atenção, mas é essencial para a nossa vida. Nós não podemos viver sem água. Ele se sentiu muito agradecido. Água. E aí o que ele pensou?
eu não quero perder esse sentimento de gratidão por uma coisa tão essencial na minha vida. É o que ele fez, colocou uns bilhetinhos lá na torneira, para quando ele fosse abrir a torneira, que ele pensasse a água e agradecesse. Da mesma forma a gente vê a energia, né? Quando falta energia também a gente sente falta. Mas como a gente tem com facilidade, a gente não lembra de ser agradecido por isso. Então as coisas que nós temos que atendem às nossas necessidades, como a nossa casa, como a nossa saúde, né? Quando a gente perde, nem que seja uma gripe aí que a gente para para prestar atenção, como o nosso trabalho, quantas vezes a gente reclama do nosso trabalho e quantas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, né? Esses dias eu vi uma frase que falava exatamente isso. Tem pessoas que hoje sonham com a vida que você tem agora. Então, essas são as coisas que a gente tem como garantidas e que a gente muitas vezes não se lembra de agradecer. E o próximo nível é tudo. E aí tudo como assim, né? A gente veio do zero, passou para desejo, necessidade, agora tudo? Pois é, tudo. Paulo fala de novo pra gente. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos vós. Então ele fala tudo, ele não fala quando seus desejos são atendidos, nem quando suas necessidades, ele fala tudo. Porque a gente precisa enxergar as coisas como ele está falando, né? Como a vontade de Deus em relação a nós. Voltando lá para o irmão David, numa das palestras que ele fala sobre gratidão. Ele fala assim, como que eu vou ficar grato pela violência, pelo preconceito, pela perda de um ente querido, por uma traição? Não tem como, né, a gente ficar grato por esse tipo de coisa. Como resolver isso agora, né? O Paulo fala uma coisa, o irmão David fala outra. Mas o próprio irmão David, apesar dele não ser espírita, ele fala assim que a gente não tem mesmo como ficar grato por essas situações. Mas a gente tem como ficar grato pelo que essas situações representam para a gente. Oportunidades de aprendizado. Oportunidades de evolução. Da mesma forma que o Paulo nos coloca, né, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa porque Ele quer ver a gente sofrer, né? A doutrina espírita nos ensina que Deus é soberanamente justo e bom. Então, se Ele é justo e bom, Ele não quer ver a gente sofrer. O que Ele quer é o nosso crescimento. E esse processo, às vezes, é um pouco doloroso. Vamos ilustrar isso da seguinte forma. Vocês estão vendo essa pedrinha aqui? Bem sem graça, né? Se você encontrar com ela na rua, você vai passar direto. Pois saibam que esse é um diamante bruto. É assim que o diamante é antes dele se tornar isso. Como que o diamante chega a esse segundo estágio? É passando por um processo que chama lapidação. Se ele sentisse dor, ele ia sofrer muito nesse processo. Porque a pessoa que faz a lapidação pega lá um instrumento, fica batendo no diamante, até tirar toda essa parte opaca, irregular, de cima dele. Então, se o diamante fosse alguém, ele ia sofrer muito. Mas lá no livro Praça da Amizade, o espírito Hilário da Silva fala assim: quando a pedra se viu transformada em obra-prima, pediu a Deus recompensasse o buril que a lapidara. Isso seremos nós. Quando a gente chegar lá, espíritos puros, a gente vai olhar para trás por todas as coisas que a gente passou e a gente vai agradecer essas coisas, porque foram elas que fizeram com que a gente chegasse lá.
Nós nos transformamos em diamantes lapidados por esse instrumento que nos lapidou. E naquele momento, a gente sofreu com isso. Mas tudo tinha uma finalidade. Lá, os espíritos superiores nos falam assim: o mal é a ignorância do bem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente está passando por alguma coisa e a gente entende essa coisa como mal, é porque a gente não está enxergando o bem que essa coisa vai trazer para a gente no futuro. Então, a doutrina espírita explica para a gente: nós somos todos criados simples e sem conhecimento. E através das nossas existências nós vamos tendo essas experiências que vão nos transformando, que vão trazendo para a gente as virtudes que a gente precisa, que vão fazendo a gente deixar para trás os vícios, as más tendências, os nossos defeitos. E aí, essas coisas a gente entende como dor, né? Como sofrimento, porque a gente não entende o que vem depois. É mais ou menos quando a gente precisa tomar um remédio, uma injeção, né? Aquilo dói, mas tem a função de nos curar. Então, naquele momento, se a gente pensar só na dor que eu estou sentindo e quero que pare, mas na verdade aquela dor vai trazer a cura para mim. É o que o Emmanuel nos fala no livro Encontro Marcado. Reflitamos nos problemas cotidianos, categorizando-os por recursos renovadores. Toda questão embaraçosa nos é apresentada qual se a vida nos propusesse um enigma. Aceitemo-lo calmamente e vejamos como aproveitá-lo. Então, o que ele está dizendo para a gente? Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações. Essa é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. E aí, a lição se apresenta. O que nós vamos fazer com a lição? Então, que a gente pare, que a gente pense e procure aproveitar a lição. E que a gente procure, na oração, o conforto que a gente precisa, a força que a gente precisa. Porque a gente não está sozinho nessa, né? Estou falando aqui da dor que vai nos ensinar, mas a gente não está sozinho. Nós temos os nossos protetores, nós temos os nossos espíritos familiares, nós temos Jesus cuidando do nosso planeta. Apesar de a gente achar que está tudo desgovernado, não está desgovernado. Jesus e toda a sua pleiade de espíritos estão cuidando de tudo. E Jesus falou assim para a gente que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou ia se perder. Então que a gente possa confiar nisso também. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, os Espíritos falam assim para a gente: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Aí a gente pode entender assim, que Deus colocou em cada um de nós, na nossa consciência, a lei divina. E ela funciona para a gente como se fosse um GPS, que vai indicando para a gente o caminho que a gente tem que seguir. Se a gente sai do caminho, ela vai falar que a gente tem que voltar. E aí, a gente pode comparar isso com a dor física. Por quê? Dor física não é bom também, né? É desagradável. Mas é papel dela ser desagradável, porque se ela não fosse, ela não cumpriria o papel dela. Então, a gente poderia pensar como seria bom se a gente não sentisse dor de cabeça, dor nas costas, dor no joelho, dor de dente. Seria bom, seria? A gente pode pensar assim. Mas aí, existem pessoas que nasceram com uma condição de saúde que elas não sentem dor. E aí a gente pode entender como que é viver sem dor. Nessa condição, a pessoa não sente dor, pode fazer o que quiser, que ela não sente nada. E muitas dessas pessoas não sobrevivem por muito tempo, porque elas se machucam
com muita facilidade, com gravidade, e elas não percebem. Então elas podem se queimar, se quebrar, se cortar, perder muito sangue, e elas não se dão conta do que está acontecendo. Porque elas não têm aquele alerta do corpo para falar, está acontecendo alguma coisa com o corpo, você precisa fazer alguma coisa para arrumar. Da mesma forma, então, nós temos essa dor moral que é o sofrimento, que tem o objetivo de nos guiar pelo caminho correto. Então está acontecendo alguma coisa que está desviando a gente do nosso caminho. Então ela aparece para que a gente preste atenção e volte para o nosso caminho. A Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, também fala sobre isso. Seja qual for a ocorrência que te surpreenda, concitando-te ao júbilo ou à aflição, dá graças. Agradece desse modo as coisas que te cheguem, como sejam e de que se constituam. Favores divinos objetivam a tua felicidade. Então, como eu falei antes, né, Deus que nos criou, Ele quer que nós sejamos felizes, mas Ele quer que nós sejamos felizes, aquela felicidade plena. Então, sim, a gente sacrifica a felicidade aqui desse momento, alguns momentos, a gente vai ter felicidade sim aqui, mas a felicidade plena nos espera quando a gente já tiver se depurado de todas as nossas más tendências. Então, o objetivo de Deus é nos fazer chegar a essa felicidade plena. E aí Ele vai nos guiar por caminhos, às vezes, que nos causam o que nós chamamos de dor, de sofrimento. Mas isso tudo tem o objetivo de nos levar pelo caminho correto. Então, como eu falei antes, nós estamos numa escola, né? Então, que a gente possa ser grato à terra ao transpor a escola que te elucida. Mas não te esqueças que a dor é a mestra da nossa vida. Então, cada um de nós, antes de virmos para essa escola, nós tivemos um planejamento. Nós não viemos para cá, não caímos no lugar errado, na situação errada. Nós viemos para cá com o objetivo de nos melhorar. Então, nós participamos de um processo de planejamento, o nosso protetor nos auxilia a escolher o que eu vou passar nessa vida, em que família eu vou nascer, em que condições eu vou viver, e isso tudo com o objetivo de me levar do ponto que eu estou de evolução para o próximo ponto, aonde eu estou agora, o próximo degrau. Tudo isso tem essa função de nos levar um degrau acima na nossa evolução. E aí, voltando para a gratidão. O que a gratidão pode fazer com relação à nossa felicidade? Então, a gente viu aqui a importância da gente ser grato pelas situações que nós passamos, independentes se elas são coisas que nós queríamos ou se são coisas que nós precisamos. E aí, o que ela pode fazer na nossa vida? Nesse estudo que eu estava fazendo, né, procurando coisas sobre gratidão, eu encontrei sobre pesquisas que foram feitas por cientistas que dizem o que a gratidão pode fazer na nossa vida. Eles fizeram pesquisas com vários grupos de pessoas e eles descobriram assim, que a pessoa, eles fizeram um experimento da seguinte forma: a pessoa, uma vez por dia, durante 5 minutos, pouquíssimo tempo, ela ia parar e olhar para o dia que ela passou, ia procurar alguma coisa pela qual ela se sentia agradecida. Podia ser qualquer coisa, mas que ela se concentrasse e se sentisse agradecida por aquela coisa. Isso daí vale para a gente pensar em como a gente pode começar a colocar a gratidão na nossa vida, através de um exercício mesmo. Essas pessoas que fizeram esse exercício 5 minutos por dia,
uma coisa, duas coisas que elas se sentiam agradecidas, eles perceberam que as pessoas ficaram mais felizes, que elas melhoraram os relacionamentos com as pessoas à sua volta e que melhoraram até os exames clínicos de saúde. O mais impressionante que eu vi desses estudos foi de pessoas que tinham depressão e tendências suicidas. Eles fizeram uma pesquisa com as pessoas, eles escreveram uma carta de agradecimento. Procuraram uma pessoa que tinha feito algo de bom por eles e escreveram uma carta agradecendo. 88% dessas pessoas se sentiram mais otimistas e diminuíram aqueles pensamentos suicidas. Tudo porque a pessoa mudou o foco. Ela começou a ver o que tem de bom, porque a gente tem uma tendência de ver o que tem de ruim. A gente fica procurando coisas para a gente reclamar. Para mim, reclamar é o contrário de agradecer, né? Tipo, eu recebi uma coisa que eu não gosto, que não quero. E agradeço quando eu recebi alguma coisa que eu gosto, que eu quero, que eu preciso. Então, a gente percebe, nessas pesquisas eles falam também, que o nosso próprio cérebro está programado para isso. Como eu falei, a gente está habituado a procurar coisas para reclamar. O nosso cérebro faz isso. Ele acha que é isso que a gente quer. Se a gente começar a treinar ele através desses exercícios de gratidão, ele vai começar a fazer o contrário. Ele falar, a pessoa quer encontrar coisas para agradecer. Vou ajudar. E aí a gente começa a mudar a forma como a gente se relaciona com a vida. Porque a gente começa a enxergar as coisas boas. Se a gente parar agora para pensar, a gente vai ver muitas e muitas coisas que a gente pode agradecer. É que a gente não tem esse hábito. Então, se a gente começa a criar esse hábito, a gente vai começar a ver muitas e muitas coisas que a gente tem para agradecer. E aí a doutrina espírita nos explica como que funciona essa questão do pensamento mudar alguma coisa no meu próprio corpo. Como a gente viu na pesquisa, as pessoas melhoraram até a saúde física, né? A Joana de Ângeles nos diz assim: a ação do pensamento sobre o corpo é poderosa, considerando-se ademais que este último é o resultado daquele. Ela está falando aqui, gente, de quando a gente vai reencarnar. Porque a gente sabe que nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito é o laço que une o espírito e o corpo. Então, quando a gente vai reencarnar, como eu falei, a gente faz uma programação, inclusive de como vai ser o nosso próprio corpo. E essa programação é o espírito que tem o seu pensamento. E é aí que a gente vai gerando o nosso corpo conforme está no nosso plano. Então, o nosso pensamento tem essa capacidade de gerar o nosso corpo. Imagina se ele não tem a capacidade de agir no nosso corpo os pensamentos que a gente tem diariamente. Nós temos milhares de pensamentos a cada dia. Aí ela segue. As forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo, perturbando ou bombardeando os campos responsáveis pela geratriz dos caracteres físicos e psicológicos. Então, conforme que nós estamos pensando, nós estamos emitindo vibrações e essas vibrações vão atingir o nosso perispírito e o nosso corpo. Se elas forem positivas, nós estamos construindo, recompondo. Se elas forem negativas, nós estamos perturbando ou bombardeando. Então, que a gente possa procurar elevar mesmo os nossos pensamentos. Aí eu trouxe uma reflexão aqui para vocês, porque eu achei muito interessante isso aqui. Essa imagem é o Moisés abrindo o Mar Vermelho. Essa expressão, Dayenu, vem de uma tradição judaica que eu achei muito bonita com relação à gratidão, por isso eu quis trazer aqui nessa palestra. Eles têm uma festa na metade do Ano Novo judaico. E eles utilizam essa tradição para que eles possam verificar aquilo que eles pretendiam no Ano Novo, se eles estão seguindo ou não. Mas o mais importante aqui,
é que eles têm uma canção em que eles, os judeus atuais, procuram se colocar no lugar dos judeus lá que fugiram do Egito. E aí eles têm essa tradição de se sentir agradecidos pelas coisas que eles receberam, de quando eles fugiram até eles chegarem à Terra Prometida. E o mais bonito é assim, a canção é que eles se sentem agradecidos por eles terem conseguido fugir, mesmo que Deus não tivesse julgado os egípcios. Daí não quer dizer, teria sido suficiente, já era o suficiente. Então eles vão percorrendo todo o caminho que os judeus fizeram, e eles vão agradecendo cada uma das coisas que contribuiu para eles saírem e chegarem à Terra Prometida, cada uma isoladamente. Se tivesse acontecido só isso, já teria sido suficiente. Eu achei isso muito bonito, porque às vezes a gente se sente agradecido, mas a gente fica esperando o que vem depois, né? Então que a gente possa ser agradecido sem esperar. Mas essa frase aqui, não espere coisa alguma, agradeça todas as coisas, é de um participante desses estudos. Ele estava preso quando ele participou do estudo, e ele ia ficar preso por muito tempo ainda, mas ele se sentiu muito agradecido por participar desse estudo e colocar a gratidão na vida dele. E aí ele colocou essa frase, que era o lema dele a partir de então: não espere coisa alguma, agradeça todas as coisas. Porque assim, a gente foi colocado aqui, a gente pode pensar que não estamos nas condições ideais, né? Talvez não são ideais do nosso ponto de vista, mas se a gente se colocar como espíritos que somos, se a gente conseguir perceber a vontade de Deus com relação a gente, aí a gente vai perceber que nós estamos nas condições segundo Deus colocou pra gente. Vocês estão vendo essa plantinha aqui? Ela nasceu ali num buraquinho que tinha ali na calçada. Não tinha a luz adequada, o solo adequado, a água adequada. Mas ela não ficou pensando que ela não tinha o que era necessário para crescer, para florescer. Então que a gente possa ser assim como essa plantinha, que a gente possa florescer onde a gente foi colocado, porque a gente pode pensar que essas condições não são as ideais, mas elas são, conforme a vontade de Deus. E aí, para fechar, eu quero trazer uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Palavras de Vida Eterna. Eu vou tentar colocar a voz do Chico aqui para vocês. Espera só um pouco. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo, e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco, sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, noites e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme,
e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Então essa era a reflexão que a gente gostaria de fazer essa manhã, e eu agradeço a todos pela atenção, pela presença.